E aí, professor, além de dar aula, o senhor trabalha? Bem-vindo ao Pitada de Engenharia, a sua pitada diária de conhecimento, de reflexão, de provocação, tentando fazer o seu dia melhor, tentando fazer a sua aula render mais, tentando fazer você, aluno, ter uma postura proativa em sala de aula, fazer você se refletir e contextualizar a informação que recebe. Porque a gente não quer informar você, a gente quer formar você, o que, como sempre, tem muita diferença. E nesse contexto, eu tenho certeza que todos os meus colegas professores já ouviram perguntas como essa. Professor, além de dar aula, o senhor trabalha? Professor, o senhor só dá 8 horas de aula por semana? Professor, o senhor não vai dar aula hoje, por que o senhor precisa ir aqui à faculdade? Né? E perguntas como essa. Então, isso é muito comum no imaginário popular quando a informação chega de uma maneira bastante distorcida à população, é mesmo de se questionar algumas questões associadas à nossa profissão de professor universitário. E esse vídeo tem justamente a função de esclarecer, nesse caso, não você que já é professor universitário, mas a sociedade como um todo, incluindo os nossos alunos que às vezes não entendem a nossa profissão. Como exemplo disso, uma vez, uma situação muito particular, a universidade fez uma proposição de curso de verão, algo que a gente pode discutir em um outro momento. Acho que há situações perfeitamente cabíveis a um curso de verão e há situações que eventualmente não se justificam. Mas de qualquer forma, a gente pode discutir essa questão do curso de verão em uma outra oportunidade. Mas o fato é que os alunos prepararam um memorando, né, na verdade uma carta, né, indicando quais disciplinas eles gostariam que tivesse curso de verão. Até aí não teria tanto problema, mas indicando na visão deles os professores que estariam ociosos e que poderiam dar esse curso de verão, sem nenhum tipo de informação a respeito do que o professor estava fazendo. Né? Um outro exemplo bastante peculiar, esse exemplo qualquer dia eu vou até contar na íntegra, porque marcou a minha vida como docente. Uma orientada minha de TCC me mandou um e-mail dizendo que já havia agendado a sua defesa. Eu nem sequer tinha dado aval para que isso fosse feito, que dirá já estabelecer uma proposição. E ela me mandou no e-mail a informação de que a defesa aconteceria tal data, tal hora e tal sala. E eu, estupefado, porque era um caso absolutamente atípico, não por essa ação específica, mas por todo o trabalho, que eu vou narrar na íntegra numa outra oportunidade, como eu já falei, né? Questionei. Mas escuta, você chegou a combinar com os professores da banca? Como é que foi isso? Falou, não, eu olhei o horário que eles davam aula e marquei a defesa no horário que me era conveniente, que eles não estavam dando aula. Né? Porque, afinal, no imaginário popular, se o professor não está dando aula, ele não está trabalhando. Então, esses exemplos, né, eu tenho certeza que todo mundo aqui já passou por alguma situação como essa. Mas esses exemplos ilustram o desconhecimento da atividade docente numa universidade por parte da sociedade, incluindo nossos alunos, o que é temerário, né? Porque gera situações como essas que eu acabei de narrar. Então, eu gostaria aqui de explicar, né, com números, sem falácias, sem sonhos, sem argumentos fictícios, com números, como é a nossa atividade no dia a dia. Então, como eu já mencionei aqui, existe uma legislação que estabelece que o mínimo de carga horária que um professor precisa ministrar por semana são 8 horas de aula. Este é o mínimo.
Então, se tem algum caso aí dando menos do que o mínimo, que é muito raro, provavelmente é uma situação muito particular. Existem algumas exceções nessa legislação, casos de diretor de centro, em alguns casos chefia de departamento, né? A gente pode estar, alguns casos de coordenação de curso, a gente pode estar com uma carga um pouquinho menor do que 8 horas semanais. Mas o mínimo que um professor vai ministrar em sala de aula é 8 horas semanais. Na prática, a maior parte das instituições, os professores têm uma carga superior a 8 horas, tá? Eu já visitei universidades em formação, em instalação, às vezes os professores chegam a estar 16, 15 horas semanais com tranquilidade, né? Mas mesmo em instituições já consolidadas, às vezes a carga horária também é superior a 8 horas, na média, inclusive, né? Isso é a média, né? O caso específico meu, em geral, eu ministro alguma coisa entre 9 e 10 horas por semana, tá? Há semestres que eu ministro 3 disciplinas na íntegra, que totalizam 12 créditos, e há semestres que eu ministro alguma coisa como 8 ou 10, a depender aí do número de alunos matriculados, e às vezes eu cubro algum professor, alguma coisa assim. Já tive semestre que eu dei 16 também, inclusive 2 semestres atrás eu dei 16 por uma questão muito particular do centro, né? Mas a minha média é algo em torno de 9 a 10. Vou deixar barato aqui, vou deixar as 8 horas que a lei estabelece por semana, tudo bem? Então a gente vai começar a nossa conta com 8 horas de sala de aula por semana. Depois disso, eu vou falar muito sobre isso aqui no canal, mas entrar para dar uma aula não é entrar para operar uma máquina, não é entrar para fazer um trabalho braçal repetitivo, né? Entrar para dar uma aula é enfrentar um público que, na melhor das hipóteses, está lá preparado para aquela aula. Na pior das hipóteses, está lá para tumultuar aquela aula, né? Podemos falar sobre isso em algum outro momento. Mas vamos acreditar que a maior parte dos casos você está lá entrando para dar uma aula a um público que quer te ouvir. Isso é muito importante, quer te ouvir. E que se prepara para te ouvir. Então ele não vai aceitar qualquer blá blá blá, qualquer argumento. E a minha postura de aula proativa faz com que a minha aula nunca seja a exposição de um livro, a exposição de um capítulo de um livro. Porque eu entendo que se o meu papel é ser professor, é formar o aluno, eu não vou entrar em sala de aula para reproduzir na forma de slides ou no quadro o texto de um livro, para reproduzir a resolução de um exercício no quadro ou no slide. Eu jamais vou fazer isso. Porque eu não precisaria estar lá para isso. O aluno interessado poderia fazer isso de per si, né? Não precisaria da minha figura estando ali. Então a minha aula ela é sempre preparada com inferências, referências, proposituras, questionamentos, exemplos diversos, provocações, resumos, contextualizações que exigem algum grau de preparação. Então, entrar para dar uma aula de maneira preparada exige, como a própria palavra fala, preparação. Então, eu já sou um professor, com toda a modéstia, relativamente experiente, já me posicionei em um dos vídeos. Eu não sou um professor neófito, eu não estou entrando em sala de aula pela primeira vez, eu não tenho nenhum medo de entrar em sala de aula, né? Mas eu também não me considero um professor veterano, de qual a autoridade emana da sua sabedoria. Eu estou num processo ali de meio de carreira, mas eu já dei algumas disciplinas, eu já ministro algumas disciplinas há mais de 15 anos. Então, algumas disciplinas me são mais fáceis de ministrar
né? Outras disciplinas, eventualmente, eu tenho que ministrar pela primeira vez até. Então, essas disciplinas me tomam um tempo maior. Podemos falar sobre essa maturidade docente também em um outro vídeo, que eu quero falar dessa maturidade do curso, da aula, do ponto de vista docente, né? Mas vamos dizer aqui, de maneira muito franca e sincera, que um professor vai gastar 1 hora para cada hora que ele estiver em sala de aula. Tudo bem? Eu sei que tem professor que gasta mais, e eu sei que tem professor que às vezes pega o PowerPoint e vai para a sala de aula e não gasta tempo nenhum, não sabe nem exatamente qual é o conteúdo daquele PowerPoint que ele vai ministrar, né? Às vezes até o aluno de pós-graduação prepara o PowerPoint para ele, né? Mas esta 1 hora por dia, por hora de aula, também inclui aí a preparação de prova, a correção de prova. Eu, no início da minha carreira, às vezes levava 3, 4 horas para corrigir 1 ou 2 provas, né? Dependendo do conteúdo. Hoje eu já tenho uma média aí de correção de prova, aí, a mesma prova que eu ministro, inclusive, né? Eu consigo corrigir ela com um pouco mais de velocidade, às vezes 15, 20 minutos por prova, a depender aí da letra do aluno, da estrutura da prova, alguma coisa nesse sentido, né? Mas então vamos deixar barato essa 1 hora para 1 hora de aula. Então, se eu deixei 8 horas de aula em sala de aula, eu vou ser aqui também, limite inferior, 8 horas de preparação. Você aceita isso? Isso aí, cara, você se preparar para entrar numa aula de 5º ano de engenharia com alunos top, não é fácil, tá? E eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que mesmo com 15 anos de docência, às vezes algumas perguntas me surpreendem. E eu tenho que ser honesto e falar, olha, nunca pensei nisso, vou estudar, trago a resposta na próxima aula. Ou então digo, olha, isso aí vai me exigir um doutorado para esclarecer, vamos aceitar aqui o que a literatura diz nesse momento, e eu prometo para você que um dia a gente vai esclarecer essa tua dúvida, porque a gente está na fronteira do conhecimento. Então, mesmo um professor que às vezes ministra uma disciplina há muito tempo, ele tem que se atualizar, principalmente professores que ministram disciplinas tecnológicas, né? Então, quando eu falo em projeto de navio, não dá para eu falar em projeto de navio de madeira das caravelas portuguesas. Eu tenho que falar em projeto em aço. Quando eu falo em corte de aço, não dá para falar de torre de projeção de luz, né? Eu tenho que falar de corte CNC. Então, quando um professor, por exemplo, que dá aula de telefonia, não dá para ele dar o curso sobre 1G se nós estamos aí beirando o 5G. Então, esses professores de fronteira de conhecimento exigem uma preparação ainda maior para estar antenado, né, na gíria aí da galera, estar antenado, estar conectado com a evolução do conhecimento. Então, 16 horas por semana em sala de aula, não, vamos dizer assim, resultantes da aula. No entanto, além da aula, a gente tem que fazer mais 2 atividades. Você deve se lembrar que a Constituição estabelece que o ensino universitário ele é indissolúvel da pesquisa e da extensão. Há uma discussão se ele se estabelece em nível de professor ou em nível de instituição. A minha visão é que esse artigo da Constituição se refere mais a nível de instituição. Mas muitos autores, muitos professores, muitos intelectuais entendem que essa questão da indissolubilidade entre ensino, pesquisa e extensão tem que ser vista do ponto de vista docente. Eu acho que mal não faz, eu já vou dizer por quê. Tá? Então, o que acontece? Além da sala de aula, a gente tem atividades extra sala de aula que ainda fazem parte da formação do nosso aluno. Então, todo aluno precisa realizar um trabalho de conclusão de curso. Um trabalho que eu já falei aqui no vídeo que está aqui em cima, convido vocês a assistir, que é o fechamento da formação do aluno na universidade. E
E esse trabalho precisa ser orientado por um professor. Então, numa turma de 20, 30 alunos que está liberando a formatura, a gente sempre vai ser convidado, é uma honra para mim, eu estou sempre aberto a esses convites, né, a orientar 1 ou 2 alunos todo semestre. Há professores que orientam um pouco mais, há professores que orientam um pouco menos, né? Vamos dizer aí que eu oriente 3 alunos todo semestre, tá? Esse aluno ele vai requerer, no mínimo, uma reunião semanal de 1 hora para a gente estar discutindo. Existem alunos que às vezes somem 1 mês, somem 2 meses, né? Mas aí traz aí um relatório, traz um texto que vai exigir aí, às vezes, 8, 30, 40 horas de revisão. Além disso, a gente tem que preparar a apresentação, muitos desses trabalhos precisam de uma segunda revisão, ou até às vezes uma terceira revisão. Então, se a gente colocar 1 hora por semana durante a duração desse TCC, a gente está sendo bastante honesto. Então, não perca a conta. Nas 16 horas que a gente tinha somado até agora, eu vou adicionar humildemente 3 horas de orientação de TCC toda semana. Tudo bem? Bom, além disso, você tem os alunos que fazem estágio e pré-TCC. Há uma discussão se o pré-TCC já deveria ser uma coisa mais extensa, mais intensa. Não vou entrar nesse mérito, vou falar da minha experiência pessoal e o que a universidade, de certa forma, prega. Como não existe orientação de pré-TCC, a minha visão é que o pré-TCC, o aluno ainda está fechando algumas questões de formação, ele está ali muito mais, vamos dizer assim, engajado, preocupado em fechar o tema e adquirir metodologia para realizar o projeto, né? O aluno de estágio, ele vai dar ele vai custar menos horas de orientação de um docente. Quase que eu falo menos horas, hein? Menos horas, é o hábito aí de falar, às vezes escapa uma concordância. Mas ele vai custar menos horas de orientação. Às vezes, quando você fala muito rápido, isso é uma dica legal, né? Eu tenho esse problema, eu falo muito rápido, tenho que me controlar. Mas às vezes você pensa em falar uma coisa, depois você fala outra e a concordância às vezes falha. Então, quanto mais lento você falar, não ao ponto de ser uma coisa, vamos dizer assim, que causa, vamos dizer assim, uma latência que torna o telespectador desinteressado, desmotivado. Mas falar mais lentamente é sempre bom para minimizar os erros de concordância. Fechei meu parênteses, a orientação de um estágio vai ser só ali algum controle ali de início, fim, atividades, tem que fazer uma revisão do relatório, atribuir uma nota, mas vamos deixar aí, vamos fazer um balanço. Eu vou colocar o seguinte, vamos dizer que a gente vai orientar aí também 2 ou 3 pré-TCCs e um aluno estagiando, ou 2 no máximo aí, tá? Vamos colocar no total 4 orientações de meia hora por semana. Tudo bem? 4 orientações de meia hora por semana, tá? Isso aí vai incluir então o pré-TCC e o estágio. 4 orientações de meia hora, 2 horinhas que a gente vai gastar na semana. Tínhamos 19, estamos com 21 horas de carga de trabalho. Bom, uma coisa que com certeza você que nos assiste não deve saber é que a universidade é repleta de cargos administrativos que tem que ser exercido por professores, porque não há outro profissional que não o professor e o técnico na universidade. Não existe um administrador da universidade. Então, existe aí uma série de atividades administrativas. Quais são elas? Gente, é das mais variadas. Supervisor de biblioteca, síndico de prédio,
Na USP existia o síndico de prédio, então o professor tinha que ver se tinha papel higiênico ou não no banheiro. Se tinha vazamento, ele tinha que fazer ofício para consertar. Quebrou fechadura, ar-condicionado. Cara, síndico de prédio, supervisor de biblioteca, tá? Quantos livros estão emprestados, comprar livro, cobrar taxa, supervisionar os técnicos administrativos da biblioteca. Um saco. Além disso, atividades de supervisão de laboratório, mas essas eu vou tirar, vou deixar só as administrativas obrigatórias. Então você tem coordenação de curso, você tem colegiado de curso. A coordenação e o colegiado funcionam como instância executiva deliberativa. Então, tudo o que diz respeito ao aluno, grade horária, requerimento, matrícula, validação, tudo isso é analisado pelo colegiado. Tudo bem? E depois você tem núcleo docente estruturante, o famoso NDE, que tem o seu presidente, né, que trabalham como uma instância legislativa e consultiva, não é deliberativa. Ela é uma instância altamente qualificada que emana pareceres sobre o projeto pedagógico de um curso. Tudo bem? Vamos falar sobre isso em vídeos específicos. E aí você tem também a chefia do departamento, que vai constituir também um colegiado de departamento, que vai tratar de assuntos de alocação docente e infraestrutura da universidade. Então, enquanto a coordenação lida com o aluno, o departamento lida com o corpo docente. Então, a alocação docente é ele que supervisiona se eu estou ou não trabalhando a carga horária que o governo me paga, por exemplo, né? Então, o que acontece? Além dessa atividade, você ainda tem direção de centro, conselho de centro, que vai tomar decisões últimas em um centro. Perceba que em um departamento pequeno de 20 professores, você vai ter aí uma carga de cargos administrativos onde todo mundo vai exercer alguma atividade administrativa. Porque além dessas que eu falei, você ainda tem uma série de representações. Então você tem representante no coordenador de pesquisa, coordenador de extensão, representante na Câmara de Pesquisa, representante na Câmara de Extensão. Você ainda vai ter, vou separar a pós-graduação, mas você ainda vai ter cargos administrativos associados à pós-graduação, né? Mas acho que eu já convenci você de que a gente terá algum cargo administrativo. Professor, o seu caso particular, não tenho problema. Já fui coordenador de curso, já fui membro de colegiado, hoje estou exercendo aí temporariamente a presidência do NDE, até aí outubro provavelmente, quando vai ser eleito aí um novo coordenador de curso, e aí a gente vai verificar se esse coordenador quer ou não indicar alguém para ser presidente ou aceita trabalhar comigo, mas isso é uma questão muito pessoal, né? Então, você sempre vai ter aí, vamos dizer que, olha, sendo generoso, 2 horas por semana de cargo administrativo. Algum papel você vai revisar, preencher durante a semana. Seja um parecer de validação de disciplina, seja um parecer de validação de currículo, seja um pedido de matrícula extemporânea, seja uma análise de carga didática, uma análise de compra de livro, alguma coisa você vai gastar administrativo na tua semana. 2 horinhas, acho que convenci você de que isso existe, né? As nossas 21 passaram para 23. Não perca a conta, fica aqui comigo. Bom, além da graduação, a gente tem que tratar os alunos de pós-graduação, né? Que são aqueles alunos que estão ali num programa de mestrado e doutorado. Tanto a questão de sala de aula de pós-graduação quanto a orientação de pós-graduação são atividades
que consomem também um tempo significativo. São aqueles alunos com nível ainda maior que vão exigir ainda mais preparação, ainda mais supervisão nos seus trabalhos. Então, um professor universitário vai ter aí, no mínimo, um aluno de mestrado, um aluno de doutorado para orientar e vai ministrar pelo menos uma cadeira no ano. Vamos ser bonzinho também? Vamos colocar 2 horinhas de pós-graduação por semana. Há professores que se dedicam muito mais. Tem menos alunos de C, por exemplo, e tem mais alunos de pós-graduação. Vou colocar 2 horinhas semanais aqui, tá? 2 horinhas para não dizer também que estou aqui inflando números. 23 horas chegaram facilmente a 25 horas. Não perca a conta, fica comigo. Bom, além disso, a gente tem uma outra atividade muito importante na universidade, que são a iniciação do aluno à pesquisa. Aqueles alunos que têm uma vocação maior à pesquisa, provavelmente vão começar a sua formação mais intensa, a sua pós-graduação, começando com uma iniciação científica. Então, esses alunos correspondem a 10, 20, às vezes 30% da turma que tem um desejo sincero para começar uma carreira acadêmica ou para se tornar um pesquisador ou para aprofundar a sua formação em alguma área, vão realizar uma iniciação científica. Então, você vai precisar supervisionar essa iniciação científica do aluno. Geralmente, esses alunos concorrem a bolsas, né, seja do governo, instituições de fomento, da própria universidade, ou até bolsas de projeto envolvendo empresa, né? Então, você sempre vai ter aí a supervisão de bolsistas de iniciação científica na tua equipe de trabalho. Olha, além de iniciação científica, você ainda tem, no caso da pedagogia, iniciação docente, e você ainda tem um tipo de bolsa que são alunos que não vão fazer pesquisa, mas vão auxiliar atividades administrativas. Então, por exemplo, cuidar de site, cuidar de questões ali, braçais do laboratório, preparar material para coordenação, então eventualmente divulgação de eventos, captação de palestrantes, coisas do gênero, tá? Bom, entre bolsa de C, bolsa de iniciação, bolsistas, iniciação docente e o famoso bolsista administrativo, né? Vamos colocar aí 4 horas por semana, porque assim, eu sempre tenho na minha equipe 2 ICs e eu sempre tenho pelo menos mais 2 ou 3 ICs voluntários que estão ali até a que a gente consiga uma bolsa, mas às vezes tem uma dedicação maior e conseguem resultados melhores do que até os bolsistas com bolsa, né? Porque tem uma vocação e tem uma vontade maior de estar ali, mas não estavam ali no momento que teve o edital da bolsa, alguma coisa assim, né? Há que se lembrar também que nessas 4 horas que eu estou colocando, a gente vai ter também a revisão de artigos nesse nível de aluno. Artigos para congresso, que o aluno vai participar, palestras que às vezes ele vai fazer, apresentação de resumos em congressos nacionais, seminários de iniciação científica, encontros de alunos, né? Então, nessas 4 horas semanais, eu também incluí a revisão dos artigos que os alunos produzem. Passamos de 25, se eu já não perdi a conta, estamos chegando em 29 horas semanais de trabalho. Tudo bem até aqui? Parece justo para você? Estamos chegando próximo aí da meta que a gente tem para estabelecer num trabalho universitário. Bom, para que a gente se mantenha atualizado, aquela atualização que eu disse, para que a gente aprofunde a nossa formação,
e mantenha o espírito da Constituição, nós docentes também temos que fazer pesquisa, né? Então, a pesquisa, ela vai ser uma atividade de fronteira de conhecimento. Ela vai permitir que o professor estabeleça um nível de formação mais profundo, mais atualizado aos seus alunos e permita colocar um conteúdo atualizado e profundo em sala de aula. Sem contar também, o professor Aranha era um grande defensor disso, né? Ele dizia, me perdoa a expressão, né? Não vou usar uma expressão mais rasa, mais tranquila, né? Ele dizia que a pesquisa era o que dava motivação, era o que dava paixão ao professor para entrar em sala de aula. Porque imagina repetir a mesma aula 15 anos seguidos. É claro que a turma muda, a geração muda, a didática muda, mas em suma você vai repetir a mesma aula 15 anos seguidos, às vezes 2 vezes por ano. Então você já deu aquela aula 30 vezes. Vai chegar um momento que você vai ter uma estafa, um desânimo ali de estar repetindo aquilo lá. Isso se você não perder um pouco o controle, se você deu ou não aquela aula. Isso já é outra história. Então, a pesquisa é o que te renova, é o que te alimenta, é o que te traz paixão para entrar em sala de aula. É o que mostra para o aluno que você está capacitado a estar lá. É muitas vezes o que faz, inclusive, o aluno te respeitar antes da aula, antes de te conhecer, né? O teu currículo, a tua experiência, as tuas publicações fazem com que você, então, estabeleça uma pesquisa. Todo professor tem pelo menos um projeto de pesquisa importante todo o tempo. E ele vai precisar dedicar ali um número de horas àquele projeto de pesquisa. Ele não vai gastar menos do que 4 horas semanais em um bom projeto de pesquisa. Seja fazendo experimento no laboratório, simulação, escrevendo programa de computador, analisando dados, preparando textos, fazendo pesquisa bibliográfica, né? Ele não vai gastar menos do que 4 horas semanais. Então aquelas 29 já chegaram aí em 33 horas de trabalho. Bom, quando você faz pesquisa, você vai ter então que tornar pública essa pesquisa. Não adianta eu chegar aqui e falar para vocês, fiz pesquisa. Tá bom, qual o resultado? Como você fez? Né? Então, isso sem contar que a pesquisa vai exigir recurso. E recurso você precisa captar. Então, antes da pesquisa ser estabelecida, você tem que escrever um projeto de pesquisa. Você tem que concorrer a um edital. Você tem que ir a uma empresa. Você tem que apresentar essa pesquisa. Então, entre a preparação do projeto de pesquisa e a publicação dos resultados, aí você vai ter que publicar não num artigo ali de congresso, uma coisa regional, mas uma boa pesquisa tem que ser publicada em um journal de referência. Tem que ser revisado por pares qualificados. Tem que ser um artigo que vai ser marretado, que vai ser esmiuçado, que vai ser criticado, para que a gente tenha confiança de que aquilo que está sendo publicado é de fato conhecimento científico. Não é reprodução, não é repetição, não é uma coisa aleatória, mas é um conhecimento científico importante. Então, o professor vai gastar aí, no mínimo, 1 hora por semana, ao longo de todo o ano, né? Óbvio que esse aí se concentra mais, se dilui mais, mas 1 hora por semana preparando ou um projeto de pesquisa. Acabou de fechar o edital FAPESC Universal, aliás, não fechou, fecha sexta-feira, eu já mandei a minha proposta, né? Fechei hoje a minha proposta, por isso ficamos sem vídeo ontem e anteontem, estava fechando, estava burilando aí a minha proposta, para tentar justamente um projeto de pesquisa para 2022, ou 2021 ou 2022, né? Só para dizer que isso é fato, não é mentira, né? Então, a gente vai gastar aí mais 1 hora por semana nessa atividade. 33 horas passam a 34 horas. Bom, além disso,
a gente sempre é convidado a apresentação de TCC, bancas de mestrado, ser mesário em congressos, né? Na verdade não é mesário, o termo que a gente usa é chair, presidente da sessão, né? Tem uma diferença ali entre simplesmente ser um apresentador da sessão e realmente presidir a sessão, né? Mas ali a gente usa o termo chair na universidade, né? A gente é a pessoa responsável por conduzir uma sessão no congresso, tá? Apresentar palestras, às vezes palestras em outras disciplinas, palestras em outras universidades. Eu ministro muita palestra, sempre que me convidam eu vou. Se pagar passagem eu falo até em batizado de engenharia, né? Até em recepção de calouro, falamos onde quiserem ouvir, né? E aí, o que acontece? Isso vai custar algum tempo. Então, banca de mestrado, apresentação de TCC, share de congresso, palestras as mais diversas possíveis vão seguramente tomar mais 1 hora semanal. Professor, é tanta palestra e é tanto TCC e é tanto atividades assim? Sim. Muito fácil fazer essa conta, tá? A gente tem aí cada defesa de mestrado, 3 professor, cada defesa de TCC, 3 professor, banca ali de um congresso, toda semana tem algum convite desse tipo, tá? 1 hora por semana, entre preparação, ler o trabalho, fazer a defesa em si, né? Questões administrativas de ata, tem que assinar a ata, colocar online, aquelas coisas todas, né? Passamos aí então a 35 horas, se eu não perdi a conta, tá? Mas fica comigo, fica comigo. Além disso, a gente ainda vai ter uma atividade que eu dou muito valor à universidade. Alguns professores não dão tanto valor assim, que são as equipes de competição e os escritórios júnior, tá? Colocar no mesmo balaio para facilitar a nossa conta aqui, até porque hora um atua em um, hora atua no outro, na média, tá? Os escritórios júniors e as equipes de competição são atividades fundamentais, gerenciadas pelos alunos, organizadas pelos alunos, mas que são de uma importância muito grande, porque é ali que o aluno aprende um processo completo de engenharia. É ali que ele aprende a arrecadar recurso, gerenciar o recurso, trabalhar em equipe, elaborar relatório, fazer apresentação, tem um deadline, a competição, tem que ter responsabilidade, tem que lidar com equipamento, né? Então, é uma série de atividades que colocam o aluno à prova. Planejamento, organização, eu valorizo demais as equipes de competição. Se a universidade deve ou não financiar as equipes, é debate para um vídeo específico, pessoal. Mas a existência da equipe, né, de competição é, para mim, um mérito gigante da universidade. Tem um ou outro colega que diverge, talvez porque nunca tenha participado ali no suor de uma equipe de competição, né? Mesma coisa escritório júniors, tá? E essas atividades precisam sim serem supervisionadas por docentes. Você tem que auxiliar os alunos, mostrar para eles a questão da preparação, da elaboração do relatório, como se preparar para uma entrevista, para captar recursos, né? Como apresentar esses resultados, como gerenciar uma equipe e, eventualmente, colocar a mão na massa, ensinar bibliografia para cálculo de engrenagem, dar uma olhada naquele autor, né? Dimensionamento do eixo do Baja, dá uma olhada naquele autor, como estimar o peso de um casco, dá uma olhada naquele autor, como o aerodesign, a robótica, todas elas para mim têm o seu mérito, tá? Vamos colocar 1 hora docente com equipe de competição. Eu já trabalhei com o pessoal do Babitonga, hoje estou mais próximo do pessoal da Nisos, tá? Mas sempre estou aí tentando dar uma força para as equipes de competição. Estávamos em 35, chegamos a 36 horas de trabalho docente. Até aqui você está comigo.
E aí tem o terceiro pilar universitário, que é a extensão. E esse pilar é muito negligenciado pela sociedade brasileira. No mundo inteiro, a universidade é parceira da indústria. Por quê? Porque a indústria enxerga na universidade o seu laboratório, o seu centro de desenvolvimento, a infraestrutura profissional para alavancar tecnologicamente os seus produtos. No Brasil, a gente tem muita dificuldade em aproximar a sociedade e a indústria da universidade. Criou-se aí uma fissura entre a indústria e a universidade nos últimos anos, nas últimas décadas, que a gente precisa romper. Eu vou falar muito sobre isso nesse canal, tá? Só quero aqui introduzir o assunto, mas mesmo assim, o professor universitário é sempre ou solicitado ou vai atrás das empresas, das indústrias, para tentar estabelecer parcerias que resultem em desenvolvimento tecnológico da sociedade e da indústria. Esses são chamados projetos de extensão. Professor, qual a diferença entre pesquisa e extensão? Bom, não vou entrar nesse mérito mais profundo, vou gravar vídeo sobre isso. Só aceite que pesquisa é algo que você quer propor para alavancar a fronteira do conhecimento. A fronteira do conhecimento. Extensão, você vai usar as suas habilidades para desenvolver tecnologicamente algum produto ou serviço de algum setor da comunidade, seja ela a sociedade civil ou a indústria. Tudo bem? Professor, mas você não pode ter fronteira do conhecimento na extensão? Pode, mas o foco é resolver um problema prático da indústria ou da sociedade. Extensão. Um bom professor universitário está sempre envolvido com pelo menos um projeto de extensão. Esse canal é um projeto de extensão. É um projeto de divulgação científica que tenta justamente trazer a minha experiência profissional para a sociedade, elevando, resolvendo algum problema de conhecimento que a sociedade possa ter. Não é pretensão minha resolver um problema específico, mas sim tornar hábito a divulgação científica para a sociedade. Além disso, eu tenho projetos, já mencionei no outro vídeo, com empresas pontuais aí na área de engenharia, né? Bom, você não vai gastar menos do que 4 horas, assim como você gastou 4 horas na pesquisa, você não vai gastar menos do que 4 horas na extensão. Você tem que fazer a proposta, tem que se reunir com a indústria, você tem que visitar, você tem que fazer experimentos, você tem que relatar, selecionar aluno, né? Referência bibliográfica, testar a solução, se reunir de novo com a empresa, apresentar resultado. E isso aí não deve gerar publicação, salvo casos mais raros, mas gera uma contrapartida da indústria que, em geral, no mínimo, vai pagar uma bolsa para um aluno desenvolver esse trabalho, seja um mestrado, seja uma iniciação científica, né? E a gente espera também conseguir algum equipamento, alguma coisa para os laboratórios da universidade. E, de vez em quando, a gente, dependendo do nível do projeto, a gente realmente consegue construir alguma infraestrutura laboratorial bastante importante na universidade. Acho que a gente deveria reforçar essa aproximação muito, vou falar sobre isso imensamente nesse canal. Mas aceita que a extensão vai consumir mais 4 horas de atividade nossas. Então estamos aí com 40 horas de trabalho. Tudo bem até aqui? 40 horas são 5 dias de 8 horas diárias de trabalho. Qual a diferença? É que um professor universitário de dedicação integral exclusiva, ele não bate cartão. Por quê? Porque perceba que as metas dele, as métricas dele são pontuais. Eu, no final de cada semestre, eu preciso provar para o governo, para a minha chefia, que eu executei 40 horas de atividade. Então, existe um controle da minha carga horária em sala de aula. Quem vigia isso? Os próprios alunos, né?
Atendimento fora de sala de aula, né? Projeto de pesquisa, tem coordenação, tem a Câmara de Pesquisa da Universidade, tem o próprio CNPq, os órgãos que fomentam a pesquisa. Eu tenho que ter efetivado publicação, eu tenho que ter formado alunos de iniciação científica, de mestrado, de doutorado. Senão eu não executei pesquisa. Eu tenho que ter resultado para comprovar. Onde estão esses resultados, professor? No Lattes dos alunos, do Lattes dos professores. Eu sei que essa história de Lattes virou um mito, né? Porque todo mundo que entra no governo, você vai olhar o Lattes, cara, olha, qualquer hora eu vou falar sobre isso. Mas os professores sérios têm um Lattes muito rigoroso, tá bom? Às vezes comete um desvio ou outro, a gente pode falar sobre isso especificamente, mas pô, na média 99,9% do que está lá é de fato resultado verificável. Extensão, a mesma coisa, eu tenho que fazer prestação de conta, eu tenho que pagar as taxas da universidade, eu tenho que produzir relatório, isso tem câmara de extensão, coordenador de extensão que supervisiona. O dinheiro tem que ser muito bem justificado. Olha, está aqui o patrimônio, o equipamento tem que ser patrimoniado na União. E não posso chegar lá e construir um tanque de prova ou construir um equipamento de medição, um sensor de medição, e isso ficar jogado na universidade. Não, isso é patrimoniado na universidade, não é meu, é da universidade. Olha, as workstations que eu comprei no meu último projeto estão lá, são as workstations que meus alunos fazem pesquisa. Está lá, é só entrar no laboratório e você vê as workstations, né? Isso é fruto de extensão, né? Então, tudo isso é comprovado, tá bom? Além disso, eu tenho certeza que eu esqueci aqui alguma atividade. Como eu gravo meus vídeos sem roteiro, né, eu falei da minha experiência, das 40 horas semanais. E como eu tenho outras métricas, outras pessoas que me cobram, eu não bato cartão. Mas, por outro lado, eu sempre levo o trabalho para casa, né? Então, por exemplo, às vezes eu tenho que preparar uma aula. Eu não preciso estar na universidade para preparar essa aula. Eu posso, à noite, preparar essa aula na minha casa. Às vezes eu estou numa reunião com uma empresa, né? Então eu estou na empresa. Às vezes eu estou fazendo uma palestra num congresso internacional, num congresso brasileiro, alguma coisa do gênero. Às vezes eu estou participando de uma banca, e aí para não atrapalhar o professor que divide sala comigo, eu posso até fazer isso em casa, se eu tiver condições de fazê-lo, né? Às vezes, para revisar TCC, se eu ficar na minha sala, às vezes entra aluno sem parar. Então, para revisar TCC, artigo, publicação, tudo isso que eu falei, às vezes eu me tranco em casa para ler. Só que se eu não revisar o TCC, se eu chegar na banca e não souber o que perguntar para o candidato, todo mundo vai ficar sabendo, né? E eu vou responder por isso. Então, o professor em dedicação integral exclusiva, ele não bate cartão. Em contrapartida, isso é muito bom que você saiba aí, que ficou comigo até agora nesse vídeo longo, todo o nosso tempo, toda a nossa produção é sua, da sociedade. Eu não posso exercer nenhuma atividade remunerada ou não que não seja da sociedade. Ou seja, eu não posso ser dono de restaurante, de escritório de engenharia, eu não posso fazer projeto de engenharia por fora da universidade, né? Eu não posso exercer atividade profissional, eu não posso dar aula no cursinho à noite, tá? Mesmo que eu esteja em férias, eu não posso dar aula numa escola particular. Todo o meu tempo é dedicado à universidade e à sociedade com quem eu tenho um contrato. Isso é dedicação integral e exclusiva. Professor, mas o senhor falou de palestra, o senhor falou de projeto com empresa. Tudo dentro das normas, tramitando internamente, recolhendo todas as taxas. Então, se eu cobro R$1 da empresa, a divergência, dependendo da forma como é feito, chega a 50 centavos para o meu laboratório desenvolver o projeto. O restante é taxas de fundação, universidade, departamento. Às vezes tem projeto que não paga via bolsa, paga via pessoa física, você vai ter que recolher ISS, imposto de renda, tudo certo, tá? Ah, mas tem professor que tem consultório médico,
Tem professor que tem uma empresa. Cara, isso aí é problema do Ministério Público, tá bom? Todo o nosso tempo é dedicado à universidade. Então não existe essa coisa de que eu estou em casa, estou à noite, vou fazer um bico. Não. O meu salário é o da universidade. O máximo que eu posso completar esse salário é com bolsas de pesquisa, é com bolsas de projeto com empresas, que são tramitadas e fazem parte indissolúvel da atividade docente, como eu falei aqui. Por quê? Porque envolve recurso público e principalmente formação de aluno. Tá bom? Então, se o teu professor não está sentadinho na sala para te atender, manda um e-mail gentil. Professor, quando o senhor pode me atender? E você, da sociedade, quando perguntar para um professor, além das 8 horas que você dá em sala de aula, porque lembra que eu falei que tem professor que dá 15, né? Tem professor que gasta aí, às vezes, 8 horas. Eu não falei de coordenação de laboratório, de pesquisa, manutenção de equipamento, processo de licitação de equipamento. Cara, comprar um equipamento na universidade, nossa, eu vou gravar um vídeo sobre isso. É uma loucura. Eu quase infartei para comprar 3 computadores. Entendeu? É uma loucura. Comprar um software. Meu, cara, é loucura. É uma coisa assim de outro mundo, né? Mas você da sociedade, então, fala o seguinte: pô, que projeto você está fazendo de interessante atualmente? Qual a tua linha de pesquisa? Essas perguntas vão mostrar para você se você está falando com um professorzinho que só dá as suas aulas de PowerPoint da década de 70 ou se você está falando com um docente universitário. E aí eu vou fazer aqui 2 observações, porque tudo isso que eu falei, tudo o que eu falei tem um objeto só. E se você ficou comigo até agora, essa é a parte mais importante do vídeo, tá bom? A gente forma a próxima geração, a gente forma os próximos profissionais. Então, pessoal, usando aqui a tirinha do Charlie Brown, qual a função, qual a importância, qual a atividade de um docente? Então, nas palavras do Charlie Brown, no mínimo, um docente faz toda a diferença. Podia ter terminado o vídeo aqui, né? Teria ficado lindo. Mas eu tenho uma frase minha que está no meu livro, A Lenda do Charlie Brown, ok? Eu costumo falar nas minhas aulas, quando um médico erra, ele mata um paciente. Quando um engenheiro erra, ele pode matar dezenas, se não centenas de pessoas, como eu mostrei nesse vídeo aqui do card. Dá uma olhadinha lá. Mas, quando um professor erra, ele mata uma geração. Espero que tenha gostado desse vídeo. Seja sempre muito bem-vindo ao Pitada. Se você ficou aqui até agora, você entende o que eu faço todo santo dia, das 7 da manhã até, muitas vezes, à meia-noite. Tá bom? Um forte abraço. Nos vemos no Pitada de Engenharia.